Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu estava aqui fazendo o devocional de hoje e eu me lembrei quando eu era obreiro na casa de Deus. Esse texto bíblico me levou lá atrás, quando eu era obreiro na casa do Senhor. Preste atenção nesse texto bíblico. Veja como ele fala com a gente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, eu preciso me apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou que não pode ser vergonha para o Evangelho. Eu não posso ser uma vergonha para Deus, para a obra como obreiro, e eu não tenho que me envergonhar de Deus e de nada. E, porque tem uma vírgula aqui, significa que essa frase, ela continua como uma segunda opção, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, você viu que texto, como esse texto ele é interessante, essa vírgula, ela separa a ambiguidade do texto. Ela dá um outro complemento para o texto, ou seja, ela separa as expressões contidas dentro desse texto, tá? E ainda é importante salientar aqui que esse texto ele tem uma ação contínua, ou seja, esse texto se trata de um gerúndio. E eu, observando cada característica desse texto, eu me lembrei, sabe do que? Lá atrás, quando eu ainda servia como obreiro na casa de Deus. Eu me lembro que teve uma reunião de pastores e o pastor local, ele passou para o superintendente da nossa igreja o trabalho que era feito pelos obreiros. E o relatório meu era: esse é o pior obreiro da casa de Deus. E quando o superintendente, ele passou isso para mim, ele disse: olha, você foi caracterizado como o pior obreiro da casa de Deus. Aquilo me deixou muito triste, porque eu vim embora para casa, eu pegava 4 ônibus para poder chegar na igreja, eu levava 2 horas da minha casa até a igreja, e eu vim pensando, eu sou uma vergonha no mundo espiritual, eu sou uma vergonha para Deus, ou seja, lá no céu, a minha característica no céu é de vergonha, e no inferno também. O diabo deve reunir os seus demônios e dizerem: esse obreiro é uma vergonha para Deus. Ou seja, podemos contar com ele. Aquilo foi me massacrando. Eu não queria ser uma vergonha no mundo espiritual de forma nenhuma, de jeito nenhum. Eu queria ser alguém no mundo espiritual. Mas aquela palavra, ela me atravessou. E então eu fiquei pensando, eu preciso mudar, eu preciso me apresentar a Deus aprovado, porque até agora eu não estou me apresentando a Deus aprovado. E a partir daquele momento, eu saía mais cedo de casa, eu era o primeiro a chegar na igreja, eu abria a igreja, eu afinava os instrumentos, depois de afinados os instrumentos, eu passava pano em todos os bancos, para evitar que poeira sujasse a roupa das pessoas. Eu deixava os banheiros em ordem, colocava papel, abastecia papel. Naquela época não tinha aquele negócio de papel toalha, ou se tinha, não era ao nosso alcance. Era um monte de toalhinhas que ficavam nas prateleiras. Então eu colocava as toalhinhas novas, eu deixava a igreja em ordem, eu deixei a igreja muito bem afinada. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ser caracterizado como um bom obreiro, porque eu fazia tudo. Eu levava 2 horas para chegar na igreja e agora saía mais cedo de casa, para poder afinar
o meu trabalho como obreiro na casa de Deus. Só que ainda faltava manejar bem a palavra da verdade. Então, eu chegava mais cedo ainda na igreja, colocava a igreja em ordem, abria a igreja, colocava a mesa do caderno de oração lá na calçada, sentava lá do lado daquele caderno e ficava lendo a Bíblia, estudando a palavra. Pegava o livro de lições da igreja e ficava estudando a palavra. Eu ficava comendo e remoendo a palavra. E as pessoas passavam na rua e viam eu ali lendo a Bíblia com a mesinha e o caderno da oração. E as pessoas vinham pedir oração, começaram a pedir oração. E eu comecei a ganhar almas para Jesus na frente da igreja, antes da igreja abrir, antes do culto começar, antes de ninguém chegar. Nem o pastor tinha chegado ainda, eu estava ali ganhando almas para Jesus. A partir daquele momento, eu comecei a entender o que era ser um obreiro aprovado e que era ser um obreiro que manejava bem a palavra da verdade. Ou seja, eu precisava me alimentar da palavra, eu precisava comer a palavra, para não ser uma vergonha no inferno e nem ser uma vergonha no reino de Deus. A partir daquele momento, eu ficava imaginando o reino dos céus. O Fábio é um bom obreiro, podemos contar com ele. E o inferno, o diabo falando para os teus anjos, perdemos mais uma batalha, perdemos mais um soldado infiltrado na igreja. Então, eu procurei sempre fazer o meu melhor, dar o meu melhor tempo para Deus, dar o meu melhor estudo bíblico nas pregações para Deus, fazer a minha melhor oração, fazer o meu possível, o meu impossível. Todos os dias eu estou aqui com esse devocional. E eu falo para você, não é fácil você acordar cedo, fazer o devocional, esperar umas 10 horas da manhã para poder postar o devocional. Todos os dias, com as minhas atividades, com o meu trabalho. Então eu faço esse devocional com amor, com carinho. Além do devocional, eu vou para o meu trabalho secular. No meu trabalho secular, eu vou para o trabalho na igreja, na obra de Deus. Eu faço visita, eu dou atendimento. Meu telefone, ele chama praticamente o dia todo. Pessoas pedindo oração, pessoas pedindo visitas. Enfim, e nós estamos aqui mesmo com as nossas dificuldades, seja na saúde, seja na nossa área física, enfim, todos nós temos um ponto, todos nós temos um espinho na carne, mas nenhum deles poderá nos impedir de fazer o que é certo na obra de Deus. Então, sempre quando você me vê na internet, será um devocional para o seu crescimento. Nunca vou postar nada aqui para agredir ninguém, para jogar indireta nas pessoas. Nunca vou postar aqui para jogar indireta em um parente, um familiar meu, em um membro da igreja. Nunca vou usar a internet para postar coisas que não, como que eu posso dizer, que não acrescenta nada na vida das pessoas. Nunca vou usar o meu tempo na internet para ficar vendo coisas besta, vídeos de piada, vídeos de pegadinha. Não, o meu tempo é para o crescimento na palavra de Deus. O meu tempo é para o crescimento na obra do Senhor Jesus. Amém? Dê o seu melhor. Seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar de nada, nem do reino de Deus e nem ser vergonha para Deus. E que maneja bem a palavra da verdade. Aqui é um gerúndio, não esqueça disso. É um complemento de uma ação, de uma expressão em ação. Amém? Faça isso e vai dar tudo certo na sua vida. Eu profetizo que o dia de hoje será um dia de aprendizado e de ensino na tua vida, para que você ensine as outras pessoas que também precisam. Deus abençoe. Shalom.